Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre uma área extremamente nova e interessante de estudo, a astrobiologia. Como será que andam as pesquisas sobre a presença de vida microbiana fora do nosso planeta? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Nesse espaço inimaginavelmente vasto, a Terra e tudo o que nela existe não passam de um minúsculo grão de areia. Literalmente, há mais estrelas no universo que grãos de areia em todas as praias do nosso planeta. E, no entanto, ainda que não passe de um farelinho em meio a essa vastidão que é o universo, o nosso mundo tem uma peculiaridade que faz dele um lugar muito especial. Trata-se de um mundo com vida. De algum modo, há aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, apareceu aqui na Terra um grupo de moléculas complexas com a capacidade emergente de se replicar, ou seja, de fabricar cópias de si mesmo segundo instruções codificadas em sua própria estrutura molecular. A despeito das incertezas sobre a origem desse grupo de moléculas, o que sabemos com certeza é que isto, por alguma rota química ainda não exatamente conhecida, resultou no início do processo de evolução darwiniana por meio da seleção natural. E assim, a evolução teve início, num processo que levou cerca de 4 bilhões de anos, produzindo formas de vidas as mais variadas e complexas. Resta então a derradeira pergunta. Sendo a física e a química comuns em todo o universo, sob o ponto de vista da biologia, isso poderia se confirmar? Veja, a astrobiologia é a ciência que surgiu para tentar desvendar esse mistério, sendo definida como um campo de pesquisa dedicado a entender a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida na Terra ou fora dela. Dessa forma, os astrobiólogos têm tentado responder algumas das principais perguntas feitas pela humanidade há milênios, como por exemplo, como a vida se originou e evoluiu na Terra? Existe vida em outros planetas? Como a vida se adaptou a um planeta em constante mudança e como ela o fará no futuro? Agora, atenção! É importante que você entenda que o escopo da astrobiologia é muito mais vasto do que a procura por seres inteligentes e capazes de desenvolver ferramentas avançadas. A busca por vida extraterrestre baseia-se principalmente na prospecção de formas mais simples e que dominaram a história da evolução da vida na Terra, os micro-organismos. Os 3,8 bilhões de anos nos quais a vida se desenvolveu em nosso planeta forjaram um amplo espectro funcional da vida microbiana, o qual lhe permitiu ocupar nichos considerados inabitáveis para a vasta maioria dos outros seres vivos. A afinidade pelo extremo fez de alguns micro-organismos terrestres importantes alvos no estudo da astrobiologia, pois refletem a plasticidade da vida nos mais diversos e inóspitos ambientes. E é devido a isso o aumento do interesse por um grupo muito especial de seres vivos, os extremófilos. Os micro-organismos extremófilos são aqueles que possuem, atenção, adaptações celulares, metabólicas e ecológicas
para sobreviver em ambientes extremos. Existem vários tipos de extremofilia, entre as quais podemos citar os halófilos, com adaptação a ambientes salinos, os termófilos, com adaptação a temperaturas elevadas, os psicrófilos, que se adaptam em condições de temperaturas muito baixas, os acidófilos e alcalófilos, com adaptação a extremos de pH, os barofílicos, que prosperam em altas pressões, além dos que possuem adaptação a altos níveis de radiação, conhecidos como micro-organismos radioresistentes. Já como exemplo de ambientes reconhecidamente extremos, nós podemos citar as regiões polares, fontes ácidas ou alcalinas, lagos com níveis de salinidade próximo ou acima de saturação, regiões abissais frias, além de zonas bombardeadas com altos níveis de radiação. Agora, atenção! A possibilidade do desenvolvimento de vida em ambientes extremos aumenta de maneira exponencial a capacidade de habitabilidade do universo, o que, sem dúvida nenhuma, é de grande interesse no campo da astrobiologia. Aqui na Terra, podemos encontrar diversos exemplos de ambientes extremófilos onde a vida microbiana é possível, tais como as fontes termais presentes no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, onde as temperaturas podem ser maiores que 80 graus Celsius, as regiões extremamente ácidas, como o Rio Tinto, localizado na Espanha, onde o nível de pH gera, imaginem vocês, entre 1,2 a 3, o Great Salt Lake, localizado na parte norte dos Estados Unidos, é considerado o maior lago de água salgada do hemisfério ocidental, cuja concentração salina é maior do que a dos oceanos. E o Lago Vostok, um reservatório de água subterrânea. Localizado a 4.000 metros abaixo do gelo antártico, é considerado o lugar mais frio da Terra. Veja, a descoberta de micro-organismos vivendo em condições tão extremas vem despertando discussões a respeito da possibilidade em se encontrar formas de vida em outros planetas ou mesmo luas vivendo em situações análogas às encontradas na Terra. A seguir, destacaremos alguns ambientes fora da Terra onde, atenção, especula-se poderiam abrigar algumas formas de vida como os extremófilos, já que esses ambientes possuem algumas características semelhantes às do nosso planeta. Começaremos por Europa. Com uma superfície coberta de gelo, evidências de água líquida abaixo da superfície e temperaturas extremamente baixas, a Lua Europa de Júpiter poderia ser um ambiente onde seria possível o crescimento de organismos psicrófilos. Já Titã, a maior lua de Saturno, é outro local com potencial para abrigar formas de vida microbiana. A temperatura por lá tem uma média de menos 149 graus Celsius, com uma pressão atmosférica que corresponde a 1,5 vezes a pressão atmosférica terrestre, e com uma atmosfera composta principalmente por nitrogênio e metano, possuindo ainda um grande reservatório subterrâneo de água líquida. Já Encélado, uma outra lua de Saturno, possui elementos que muitos micro-organismos extremófilos utilizam para o seu desenvolvimento, como, por exemplo, uma superfície coberta pelo gelo, oceano subterrâneo, vulcanismo e geysers, que expelem matéria orgânica para o ambiente. Bem, por fim, o planeta que mais mexe com a nossa imaginação, Marte. De todos os planetas do Sistema Solar, Marte é aquele considerado com maior potencial para abrigar alguma forma de vida como conhecemos. Esse planeta possui temperaturas que variam
de menos 143 a mais 35 graus Celsius, pressão atmosférica de 0,636 Pascal e uma atmosfera composta principalmente por dióxido de carbono, além de outros componentes, como hidrogênio, carbono, metais, entre outros. Nesse planeta, há evidências de água, vulcões, entre outros processos geológicos, sendo a radiação muito elevada, o que gera processos oxidantes. Dados fornecidos pelas sondas que têm explorado Marte nos últimos anos nos revelaram o alto teor de minério de ferro presente nesse planeta. Assim, de maneira hipotética, ele poderia abrigar espécies acidófilas. Bem, para concluir, é importante que se diga que todas as hipóteses que consideram a presença de alguma espécie de micro-organismo, mesmo que extremófilos, fora do ambiente terrestre, ainda não foram comprovadas. De maneira que somente estudos mais aprofundados de todo o contexto ambiental poderá determinar a existência de vida, bem como as condições necessárias para a sua evolução nesses ambientes extremos e extraterrestres. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.